Fala, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial do nosso canal. Pois bem, a gente está sempre tratando aqui das questões nacionais e internacionais. E aí tem uma questão internacional que implica muito, mas muito, aqui nas nossas questões políticas nacionais. Que é a eleição norte-americana vai acontecer esse ano. Em novembro agora, o bicho vai pegar lá no ZEUA. E aí, o mercado norte-americano já teve uma aposta. Pois é, o mercado norte-americano já aposta no Donald Trump, tá? Que o Donald Trump vencerá as eleições nos Estados Unidos. Analistas da JP Morgan divulgaram um comunicado apontando que a expectativa predominante no mercado é que Donald Trump seja reeleito presidente dos Estados Unidos. E aí, meu amigo, não vai ficar bom para o Lula, com o Partido Republicano conquistando o Senado, enquanto os democratas manterão a maioria na Câmara dos Representantes. Então, qual que é a previsão? A previsão é que haverá uma renovação, inclusive dentro do Senado. O Congresso norte-americano, por parte do parlamento, né, dos deputados, vai se manter estável. Hoje tem mais esquerda do que direita, mas o Senado vai ter uma reviravolta. É a mesma previsão do que se tem aqui para o Brasil em 2026, né? E aí a grande questão que se fala é a seguinte: com Trump no poder, vamos dizer assim, esse atropelo do governo Lula, essas medidas, um tanto quanto até fora do contexto, principalmente no campo jurídico, vão ter um inimigo a mais, vamos dizer assim, né? Então, assim, tem muita gente esperando, ansioso, que aconteça logo a eleição, né, aí norte-americana. E aí vamos ver como que vai estar o Lula. Tem gente apostando que o Lula vai estar mais enfraquecido. Quando o Lula sair do Brasil, igual saiu agora, sai para falar coisa sem conexo, né, sem nexo, sem contexto. E enfim. E quanto à eleição norte-americana, aconteceu uma coisa até engraçada, ou não, né? O pessoal tá falando da questão da sanidade mental do Biden, né? Então, assim, hoje os apoiadores do Trump e o próprio Trump, às vezes fica imitando o Biden, estão falando que ficou fácil demais pro Trump, porque o Biden já não tá com sanidade mental legal. Olha só essa cena aqui que chamou a atenção, né? O que passou pela cabeça do Milley? Olha a cara do Milley em relação à reação aqui do Biden com o Papa Francisco aqui, né? Então, o Bruno Zambelli publicou o seguinte: o Milley deve haver pensado, né? Ou seja, deve ter pensado, que merda é esta, carajo? Ou seja, não preciso nem traduzir que você já entendeu o que o Milley pensou ao ver essa cena aqui do Papa Francisco sendo quase que assediado aqui pelo Joe Biden aí, né? E aí, o que você acha sobre isso aí? Mas enfim, já que nós citamos o Papa, vamos colocar ele aqui na berlinda política mais uma vez, né? Não há problema em fazer piadas sobre Deus, afirma Papa Francisco. Sobre Deus pode, afinal, é só Deus. Não pode fazer contra o Gilmar Mendes. Que aí, se fizer contra o Gilmar Mendes, faz igual o Moro, que fez uma piada com o Gilmar Mendes e, enfim, aí sendo denunciado por calúnia no STF. Já o Janones, ele chamou o Bolsonaro de ladrão, ladrãozinho de joia, chamou o Bolsonaro de assassino miliciano, mas aí nem por calúnia o Janones vai ser indiciado. Injúria, no máximo, tá? Então, assim, o que o Papa falou aqui, sabe, para mim é um desrespeito. Fazer piada com Deus é uma questão de desrespeito. Então, o Papa vem entrando assim, em muitas polêmicas, né? Principalmente os cristãos vem falando, questionando se o Papa realmente está à altura do cargo que ele vem mantendo aí, né? Como o líder máximo da Igreja Católica. E no seu comentário, o que você acha sobre isso aí, tá? Coloca no comentário, só para a gente saber. E quanto ao governo Lula, como eu disse, o governo Lula só esqueceu de cair, porque já está morto. O governo já
sabe, já não tem mais articulação política com o Congresso Nacional, as bases do Lula já tá tudo pulando fora, o jornal, a mídia, já não passa pano pro Lula como outrora passava, como o primeiro ano. Então, assim, o governo Lula, sabe, tá na corda bamba. E eles sabem disso, o desespero já tomou conta. Olha só essa matéria do Mário Sabino e me diz se uma matéria dessa seria publicada no começo do ano passado. É óbvio que não. Vamos dizer que em junho do ano passado, dia 15 de junho do ano passado, se você veria uma matéria como essa, não. Acreditar em Lula é como acreditar que 3 erros fazem um acerto. Ou seja, o Lula é 3 vezes um erro, segundo o Mário Sabino. Acreditar que Lula vai cortar gastos é o mesmo que acreditar que não houve mensalão nem roubalheira na Petrobras. Acreditar que Lula não quer escorchar os pagadores de impostos é como acreditar que existe banqueiro de esquerda. Acreditar que Lula não é quem manda na economia é o mesmo que acreditar que a democracia brasileira foi salva pelo PT. Acreditar que Lula não vai pôr um pau mandado na presidência do Banco Central é como acreditar que o STF vai abrir mão de legislar. Acreditar que Lula não quer baixar os juros na marra é o mesmo que acreditar que Lula abandonou o álcool. Acreditar que Lula não transferiu para a conta de luz de todos os brasileiros o prejuízo de uma empresa de energia de amigos bilionários é como acreditar que Lulinha é um gênio capitalista. Acreditar que Lula vai deixar de usar a Petrobras politicamente é como acreditar que Gleisi Hoffmann é contra o aborto. Acreditar que Lula tenha outro plano, senão o de ser reeleito, é o mesmo que acreditar que a esquerda não é antissemita. Acreditar que Lula gosta de imprensa livre é como acreditar que Lula gosta de ler livros. Acreditar em Lula é o mesmo que acreditar que os 3 erros fazem um acerto. Lula é um sistema de crenças que não existe. Virou quase um poema, né, da forma que o Mário Sabino escreveu, né? Um poema muito verdadeiro, né, sobre a tragédia atual que nós vivemos, né? Então, assim, é escancarado, né? O caos econômico, o caos moral que nós vivemos. E aqui eu acho que eu duvido muito que 99,9% dos brasileiros sãos, né, com a cabeça sã, não acreditam nas palavras do Mário Sabino aqui, não concordam com isso. Né? Então, ele escreveu a realidade aqui num texto. Mas vamos lá. Como eu disse para vocês, Lula está abandonado. Olha só, matéria da Revista Oeste, do Carlos Caut, o empresariado desembarca do governo Lula. E a irresponsabilidade fiscal, o atropelo das leis e a fúria recaudatória continuarem, o governo vai quebrar o país. O Rubens Ometo, um dos mais bem-sucedidos industriais brasileiros, dono da Cosan, maior conglomerado do setor do agro e de energia do Brasil, famoso por sua discrição, seu bom trânsito em Brasília e sua capacidade de dialogar com todos os governos. Mas Ometo também é um empresário preocupado com os rumos do Brasil e decidiu denunciar publicamente os excessos do governo Lula. Aí ele falou: a irresponsabilidade fiscal, o atropelo das leis, a fúria arrecadatória e o conluio do Palácio do Planalto com o Supremo Tribunal Federal para impor uma agenda de pilhagem. Ok. Seria normal qualquer empresário criticando o Lula, se não o Ometo. Porque o Ometo foi o cara que apostou que teria um bom trânsito com o governo Lula, e com esse bom trânsito com o governo Lula, ele doou R$ 1 milhão para a campanha do Lula contra o Bolsonaro, e agora, sabe, parece que ele está com saudade do Bolsonaro. Lembra que o Bolsonaro falou, vocês iam sentir saudade de mim? Ai, o Ometo deve ouvir isso aqui, essa fala do Bolsonaro. Se esse vídeo chegar até o Ometo, ele deve ouvir essa fala do Bolsonaro e falar, vagabundo, não é que tava certo? Tô com saudade desse cara, não é? Porque assim, o cara apostou no Lula e agora vem falar, ai, o Lula tá destruindo o Brasil. Pois é, né? É o Lula. E aí, olha só outro dado interessante. A Febraban tá apoiando o Haddad.
Não, você vai ver essa matéria aqui e você vai ficar assustado, porque essa aqui é insana de verdade. A Febraban declara apoio institucional ao Haddad após ruído do mercado. Vem cá, você não entendeu o tamanho do buraco. A Febraban, que é presidida pelo Isaac Sidney, do qual eu conheço, sempre me tratou muito bem, inclusive participou de lives com a gente, eu, o Ganime, o Isaac Sidney. A Febraban, ela, é lógico, está pensando nos interesses dos bancos. Mas ela declarou apoio ao Haddad, atualmente, é porque ela entende que se o Haddad cair, o Lula vai ligar o foda-se. Ele vai colocar alguém ali dentro que ele vai, sabe, mandar escancaramente. O Haddad, só para você ter noção, você deve lembrar lá em 2023, o Guedes sentou e falou: olha, o Haddad, ele é um liberal enrustido, ele não vai trazer essa agenda econômica de esquerda maluca que todo mundo está imaginando. Ele é um liberal enrustido. Eu acho que o Haddad gostou do elogio do Guedes e realmente ele está fazendo o papelzinho de liberal enrustido. Tá? Então, assim, não, eu tenho que apresentar um arcabouço fiscal, temos que controlar gasto. Então, assim, o Haddad, de certa forma, foi uma exigência do mercado. Tá? Então o mercado falou: não, queremos o Haddad. Pelo menos o Haddad. Aí a gente consegue conversar com o Haddad. E o Haddad está tentando conversar com o mercado, porque o Haddad sabe que se ele for fritado pelo mercado, já era. Acabou a vida política do Haddad para o resto da vida. Então o Haddad está vendo que é melhor ter o apoio dos banqueiros do que o apoio do Lula. É melhor ter o apoio do mercado do que o apoio do Lula. E aí o Haddad está sendo assim, sabe? Vamos dizer assim, aquele funcionário ruim, mas você sabe que se tirar ele, só tem coisa pior no mercado. E é o que está acontecendo. Olha só, o presidente da Febraban, o Isaac Sidney, disse nesta sexta-feira que o setor dá apoio institucional ao ministro da Fazenda, Haddad. O mercado financeiro passou a semana com desconfianças em relação à equipe econômica, especialmente pelas incertezas fiscais. O que o Isaac Sidney mandou de recado para o Lula foi: olha, a última coisa que ainda estamos exigindo de você é mantenha o Haddad, não tira não. Porque se você tirar o Haddad, o dólar vai disparar, a bolsa vai despencar, a coisa vai ficar muito pior. Então não tira o Haddad, porque se tirar, nós do mercado financeiro vamos partir para cima de você. Simples assim, tá? Outra questão, eu já expliquei para vocês, quem me acompanha aqui há mais tempo sabe. Há uma diferença gigante entre a direita e a esquerda. A esquerda, ela é cheia de narrativas, paga de bom moço, paga de defensores do social, é uma grande mentira, né? A esquerda é muito mais interesseira do que a direita. A direita é muito mais pelo social do que esses socialistas aí. Deixa eu explicar por quê. A direita pensa no país como um todo. Então presta atenção. A direita, ela tem um projeto de país e ela aceita fazer concessões. Vou te dar um exemplo. A reforma previdenciária. Os aposentados de direita apoiaram a reforma previdenciária. Os trabalhadores de direita apoiaram a reforma previdenciária, mesmo sabendo que isso era corte na veia, com navalha, mesmo sabendo que isso ia sangrar os seus próprios direitos. Mas por quê? Por um bem comum. Afinal, o discurso era simples. Eu prefiro perder meus direitos agora, mas que no futuro eu possa me aposentar e os meus filhos também. Porque talvez eu seja egoísta e consiga me aposentar agora, mas no futuro não vai sobrar para a Previdência, não. A Previdência, cada mês, cada ano que passa, é mais déficit. Então, a turma da direita falou: não, vamos abrir mão do nosso direito agora para a gente poder confiar num direito no futuro. O trabalhador de direita fala: não, eu concordo que a gente precisa abrir mão dos direitos trabalhistas. Eu prefiro não ter muitos direitos trabalhistas, mas que todos tenham acesso ao emprego e que possam trabalhar e que o mercado possa fluir e que tenha mais empregos, do que eu
contar e querer direito demais e, sabe, não ter nada. E, como disse o Bolsonaro, você não vê ninguém fugindo dos Estados Unidos que não tem direito trabalhista nenhum para cá para o Brasil por causa da carteira assinada, né? Então, assim, é óbvio. E depois que a gente viu a uberização acontecendo, o que é a uberização? O cara, hoje, chega dentro de uma sala cheio de motorista de Uber e pergunta quem quer assinar a carteira. Eles vão falar para você. Igual o petista, né? Não, sai fora com isso daqui. A diferença é que o petista, ele quer benefício do governo. Já o motorista do Uber, ele quer trabalhar, porque ele é flexível no horário dele. O motorista de Uber ganha mais, porque se ele quiser trabalhar 10 horas, 12 horas no dia que ele precisa levantar mais dinheiro, ele trabalha. Vou trabalhar 14 horas num dia, porque essa semana eu quero levar o mozão para aquele lugar especial. Ele vai fazer. Entendeu? Ah, não, essa semana eu tô de boa. Essa semana vou trabalhar só 3 dias por semana. Ele pode fazer. Então, o cara, com a uberização, como ficou conhecido, ele não quer saber desse negócio de, carteira assinada. Então, a diferença que eu digo para vocês é que o cara de direita, ele pensa como um todo, né, na nação. O cara de esquerda é só no benefício dele. Vou te dar um exemplo. Movimento Sem Terra. É um movimento social? Não. É um movimento que só pensa no umbigo dele. Ah, mas o país inteiro está melhorando. Foda-se, eu quero invadir terra. Quer um exemplo? Tá aqui, ó. Lula 3 desagrada até mesmo o fundador do MST. É, meu amigo. Não é mole não. Rapadura é doce, mas não é mole não. Como diria aí um tal presidente, chupa que a cana é doce. O fundador do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o João Pedro Stedley, fez críticas ao atual governo Lula. O MST apoiou a campanha do petista nas eleições de 2022. 14 meses depois, o dirigente do movimento deu nota 3 para a política de democratização de terra. Nota 3? O Bolsonaro tinha uma nota maior do que a do Lula, Stedley. Pois é, né? Quem poderia imaginar isso, que o Lula ia desagradar todo mundo? E a narrativa? Vamos falar das narrativas? Você lembra que o Bolsonaro era acusado de tudo com os Yanomamis, que era um caos, né? Ontem a gente viu uma matéria, ontem à noite, de que o Lula tá mudando, né? Tá falseando os dados da Previdência. Olha isso agora. Governo Lula oculta dados sobre Yanomamis e fere a lei de acesso à informação. Esse é o governo da democracia, pessoal? Vem cá, você petista que está me assistindo. Essa aqui é a democracia que você esperava? Ah, o Bolsonaro é assassino de Yanomami, né? Mas o Lula não. Por quê? Porque o Lula esconde os dados. É isso aqui que você espera? O governo Lula está ocultando dados sobre óbitos de indígenas e Yanomamis ocorridos em 2024. Pedidos feitos por cidadãos têm sido ignorados ou dispensados com justificativas vagas, o que contraria a lei de acesso à informação. Em governos anteriores, solicitações semelhantes foram atendidas dentro do prazo. Pois é, e aí, hein? Você ainda acha que tá tudo legal, tá tudo bem, tá tudo light? Pois é, 2 pesos e 2 medidas, né? Então, assim, só para constar, até a última contagem que tinha sido feita, no governo Lula, morreram mais Yanomamis do que no governo Bolsonaro, tá? Só para deixar claro para vocês. Foi a última matéria que teve aí, tá bom? É isso, pessoal. Fica com Deus. Obrigado. A gente tá de volta daqui a pouquinho com mais informações para vocês. Grande abraço e até lá.